Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas alunos da Escola Dinâmica do 8º ano. Abram seu livro aí na página 71, capítulo 3. Vamos falar aqui agora do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo no mundo do processo histórico. Então, para falar do capitalismo, a gente tem que voltar um pouco no tempo, antes do capitalismo, falar um pouquinho aí das grandes navegações, falar aí do período feudal, A Organização Espacial Mundial nem sempre foi a mesma. Ao longo da história, as sociedades mais poderosas o construíram e mais desconstruíram de acordo com os seus interesses. Muitos impérios ampliaram seus domínios, como a Macedônia de Alexandre o Grande, o romano dos Cisares e o mongol com Gengis Khan. Mas nenhuma sociedade teve tanto sucesso em tal tarefa quanto os europeus a partir do século XV e XVI, com as grandes navegações, que a partir daí então começou-se ao processo de globalização no mundo. Claro que a palavra globalização é uma forma nova, é uma palavra nova, que porém esse ato ele já vem desde os períodos das grandes navegações, quando começaram a se descobrir novas terras, encurtar territórios e fazer relações comerciais internacionais. Até antes mesmo das grandes navegações, com as pequenas navegações, onde ali no mar Mediterrâneo se tinha uma ligação entre Europa, África e Ásia, As curtas navegações naquela época em busca de especiarias já era um processo de globalização. Os processos de expansionismo das nações imperiais ocorreram em diferentes períodos da história da humanidade e tiveram em comum o objetivo de obter riquezas, escravos, novas rotas comerciais e realizar cobranças de impostos. E aí, consequentemente, deu-se um fenômeno chamado de capitalismo, O fenômeno ultramarino colocou a prática de um novo modelo econômico, trazendo transformações significativas na vida das pessoas. O controle de novas rotas marítimas fez com que países europeus explorassem novas terras, intensificando mais ainda as negociações, consolidando o novo sistema. Vamos seguir como o desenvolvimento do sistema capitalista no mundo, Então, o sistema capitalismo é um regime político-econômico em que os meios e instrumentos de produção são propriedade privada, que estimula-se a liberdade de iniciativa e o lucro como principal objetivo. Então, o lucro, gente, isso é uma questão de prova de vocês, é, na realidade, o principal fator ou a principal característica do capitalismo. A principal característica do capitalismo é o lucro. Claro que eu tenho a lei da oferta e da procura, eu tenho a propriedade privada, tudo isso está dentro do sistema capitalista. Porém, a principal característica é o lucro. Então, nunca esqueça, principal característica do capitalismo, o lucro, ok? Esse regime foi construído a partir da ruína do antigo regime feudal europeu e de forma continuada ampliou sua área de influência e dominação entre os séculos XIV e XVIII, até que a partir do século XIX tornou-se o modo de produção hegemônico, primeiro na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e posteriormente, de forma direta ou indireta, em praticamente todo o mundo. O capitalismo é o sistema político e econômico mais duradouro no mundo atualmente. A liberdade de iniciativa e investimentos propostas por ele gera inconsciente coletivo a ideia de uma mobilidade social que pode ser alcançada por todos a partir de esforços pessoais. Então, a partir do momento que você se esforça, a partir do momento que você batalha para conseguir crescer, na sua vida
economicamente falando, né, você vai ter um processo, né, de crescimento econômico em toda a sua vida. Né? Então, é importantíssimo que você batalhe, né, pessoalmente, e aí, consequentemente, você faça esse processo de crescimento pessoal através do sistema capitalista. Vamos ver aí as mutações do capitalismo no decorrer do tempo. Entre os séculos XV e XVIII, o mercantilismo promove a exploração das riquezas de forma indiscriminada pelo mundo, em busca do acúmulo de metais preciosos e de expandir o mercado consumidor. Não é? Então, neste período aí, né, grandes navegações ocorreram, a exploração de riquezas de forma indiscriminada no mundo inteiro, principalmente nos países que eram colonizados a partir de então, com a riqueza, etc. Esse processo foi dado-se em conta o processo das grandes navegações no mundo. A partir do século XVIII até o século XIX, aí levou-se em consideração a Revolução Industrial, né? O Estado perde força em nome da livre iniciativa e entra em vigor o capitalismo liberal, né? Onde as pessoas passavam a ser assalariadas a partir de então. Meados do século XIX e início do século XX, pequenas empresas são engolidas, capital centralizando os monopólios, grandes blocos econômicos passam a controlar a produção e comercialização de bens. Na terceira década do século XX, o capitalismo enfrenta sua crise e mais uma vez se reestrutura, uma maior intervenção do Estado na economia com base no capitalismo keynesiano. E no final do século XX, aí eu já estava presente no mundo, o Estado novamente deposto aos assuntos econômicos, ficando apenas com a função de finalizar trâmites do capitalismo neoliberal, promove a livre circulação do mercado de serviços e capitais. Vamos agora começar a analisar as fases do capitalismo que nós tivemos ao longo do tempo. Primeiramente, nós tivemos o capitalismo comercial. Lembrando que cada fase do capitalismo desse é ligada a um setor da economia. O capitalismo comercial, também denominado como mercantilismo. Essa fase da história capitalista se consolidou na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, a partir das grandes potências, inicialmente Portugal, Espanha e depois os Países Baixos, França e Inglaterra, que dominaram o espaço para explorar riquezas, estruturando o sistema colonial que dividia-se em metrópole e colônia. Os habitantes dessas terras dominadas eram obrigados a direcionar sua economia para a produção e a exploração de produtos primários em direção aos países dominadores, que, com o retorno, importavam produtos manufaturados. Essa fase ficou considerada como as grandes navegações e o objetivo era o enfraquecimento de uma elite privilegiada nos centros de poder das metrópoles. Então, desse período aí, né, as relações comerciais eram basicamente feitas através da troca de produtos, assim como no período feudal, né, onde os produtos eram retirados diretamente da natureza. Por isso, essa fase do capitalismo é ligada ao setor primário da economia, que é o extrativismo animal, vegetal e mineral. Então, existia essa relação homem-natureza, inicialmente, e aí, consequentemente, esse processo começou a se desenvolver de forma mais complexa com o passar dos tempos. E aí, esse foi o início do capitalismo comercial, que perdura até os dias atuais. O capitalismo comercial ainda temos, em grande parte, esse capitalismo, por exemplo, as feiras livres, temos uma presença muito forte desse capitalismo comercial. O capitalismo industrial se deu principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, quando a gente teve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi fundamental para a mudança do perfil dos países do mundo. A acumulação de capital gerada pelo mercantilismo favoreceu o desenvolvimento de uma nova realidade socioeconômica no início do século XVII. Esse capital acumulado tornou-se possível o fenômeno das mais
transformador da história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Nesse momento, a técnica e a liberdade, a iniciativa e a propriedade e a produtividade sufocaram o mercantilismo. Surgiu assim o que conhecemos como capitalismo liberal ou industrial ou concorrencial, porque a produção começou a ser em larga escala, o que consequentemente acabou gerando uma concorrência desleal, diga-se de passagem, com aquelas pessoas que trabalhavam na manufatura ou no artesanato. E aí, consequentemente, essa concorrência fez com que as pessoas que trabalhavam no sistema artesanal, já dizia o ditado, né? Se você não pode com ela, junte-se a ela. E aí, muitas vezes, muitas pessoas saíram do sistema artesanal e migraram para o sistema industrial, tornando-se assim pessoas assalariadas. Suas principais características são a livre iniciativa, predomínio da propriedade privada por meio de produção e máquinas, fábricas, etc. A oposição entre capital e burguesia, trabalho e proletariado, o trabalho assalariado e a divisão de sociedades e classes. Estava bem associado à questão do processo de capitalismo industrial no mundo. E aí, com crescente acúmulo de capital a partir do processo de desenvolvimento industrial no mundo, surgiu assim a terceira fase do capitalismo, que foi o capitalismo financeiro. É bom frisar que a segunda fase do capitalismo industrial é ligada ao setor secundário da economia, que é a indústria e construção civil. Já o capitalismo financeiro é ligado ao setor terciário da economia, que é comércio, serviços e turismo. Não é? E aí, consequentemente, se tem esse processo de desenvolvimento, por exemplo, das escolas de segurança pública, não é? O desenvolvimento das novas tecnologias a partir do crescente processo de industrialização no final do século XIX e início do século XX, e da concorrência entre as empresas gerou um volume de produção de bens de maior do que as necessidades do mercado. Essa nova situação acarretou uma forte queda dos preços de produtos e, consequentemente, os lucros. Nesse período, as nações da Europa Ocidental, que estavam em plena arrancada comercial, entraram na primeira crise econômica causada pelo abalo nas bolsas de valores de Nova York em 1929, que abalou não só a Europa e os Estados Unidos, mas também no Brasil. O Brasil, por exemplo, parou de exportar o café, né? E aí deu também um declínio do ciclo do café naquele período. E o Brasil também entrou em crise econômica, começaram a anular a livre concorrência, reavivando suas políticas protecionistas para preservar ou resgatar o crescimento econômico interno. Gradualmente, o sistema capitalista foi recriado. Empresas fortes que possuíam grandes reservas de capitais ou que se associavam aos grandes bancos produziam preços dos seus produtos. Alguns trabalhavam com venda de preço de custo, aniquilando as empresas de menor porte. Como o desaparecimento das pequenas indústrias, o capital financeiro centralizado, a livre concorrência, então passou a ser grandes conglomerados econômicos que controlavam a maior parte da produção comercial no setor. Esse novo sistema de empresas passaram a controlar a totalidade de uma cadeia produtiva e dessa fonte de matéria-prima, desde a fonte de matéria-prima até o mercado consumidor. E aí, consequentemente, gerou esse processo de capitalismo no mundo, né, que dominou, na realidade, a economia do processo capitalista que nós temos atualmente. Então, hoje no Brasil, falando assim, o Brasil, a gente vive em um sistema de capitalismo utópico em grande parte. Por que, professor, o capitalismo utópico? Quando eu falo capitalismo utópico, eu estou falando de um capitalismo falso, não é? Por exemplo, a gente costuma dizer que tem casa própria e tem carro próprio. Na realidade, não é bem assim. Apesar da gente ter pago caro por nossas casas, né, por nosso carro,
né? Mas se a gente não paga o imposto, a gente acaba perdendo nossa casa e nosso carro. É uma situação complicada. Se você não paga o IPVA do seu carro, você vai passando na rua, o Detran toma seu carro. Então o carro deixa de ser seu. Mesmo você ter pago caríssimo por esse carro, o cara vai lá na cara dura, porque você não pagou o imposto, você acaba perdendo esse imposto ou esse carro, né? Por conta de não ter pago o imposto desse carro. Infelizmente, é assim que a gente fala, não é? É por isso que eu não considero um capitalismo real que nós temos no Brasil. Se infelizmente a gente pagasse nossos impostos e esse imposto fosse realmente voltado para a nossa melhoria das nossas cidades, né, do nosso bairro, mas que infelizmente boa parte desse dinheiro ele é desviado, não é? Ele é colocado nas mãos de pessoas bandidas, não é? Como a gente falou anteriormente na aula de ética, não é? Dessa corrupção, e aí não se vê para onde que vai esse dinheiro. Aí a gente pagaria bem feliz, né, que a gente via que realmente esse dinheiro foi para o lugar correto. Mas que infelizmente a gente paga os impostos e não vê as ruas esburacadas do meu carro, mas eu tenho que trocar a suspensão do meu carro porque está batendo. Eu pago o IPTU, IPVA caríssimo, inclusive eu tenho que pagar até o dia 31 agora o IPVA do meu carro, mas que infelizmente eu pago com a maior raiva do mundo, porque eu não vou ter que pagar o IPVA, vou ter que ajeitar também a minha suspensão do meu carro, que não é barata, é cara. Eu tenho que trocar 2 pneus do meu carro, porque um pneu está aleijado do meu carro. Cada buraqueira que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Infelizmente, é dessa forma que acontece no nosso país. É um capitalismo falso, porque a gente paga os impostos, a nossa casa própria, que não é nossa, o nosso carro, que não é nosso. Outra coisa, a lei da oferta e procura. A gente tem uma oferta monopólio aqui no Brasil, que não tem condições de a gente viver no capitalismo real, que é a produção do cartel. O cartel é como determinados grupos se reúnem e resolvem estabelecer um preço único por determinado produto, como é o caso da gasolina. Você vai em um posto de gasolina, o valor da gasolina está R$ 3,85, vai no outro está R$ 3,85, vai no outro R$ 3,85, vai no outro R$ 3,85. Então, foi criado aí um monopólio onde impede com que o indivíduo faça pesquisa de mercado, ele tem a sua livre iniciativa para comprar onde bem entender, e que no final ele obtenha um lucro, no processo que ele acabou desenvolvendo através da pesquisa. E aí o cartel ele acaba de uma certa forma fazendo com que o indivíduo ele não tenha essa liberdade para no final ele ter um lucro. Então, no Brasil se cria muito a formação do cartel. Já foram presas várias pessoas que isso é um crime de ordem federal, e aí, consequentemente, porque você burla a característica do capitalismo. Você formando o cartel, você acaba, de uma certa forma, burlando o sistema capitalista. E aí, por isso que eu digo, o sistema que nós temos aqui é um sistema capitalismo utópico, diferentemente de alguns países europeus, onde se pagam impostos, mas que a gente vê os impostos serão realmente voltados para a sociedade. Você tem ruas extremamente alinhadas, você tem um tapete que você pode andar de forma tranquila, sem se aperrear se vai cair no buraco ou não, ok? Então, gente, é isso aí. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui do exercício que eu pedi para vocês, valendo 2 pontos na prova de geografia. Vocês vão elaborar, no capítulo 6 do livro, vocês 20 perguntas com resposta. Como eu sempre faço sala de aula, vai valer 2 pontos para ajudar na nota de prova de vocês. Já que eu não vi muitas coisas boas na prova não, eu quero ajudar vocês o máximo. Façam, tirem a foto e mandem para o WhatsApp. Quem mandou a foto para o WhatsApp, para mim, vai ter direito aos 2 pontos, que eu vou acrescentar na prova. E aí, para melhorar a nota de vocês. E outra coisa é sobre a enquete do local que você sonha um dia em viajar. E aí você manda para o WhatsApp da coordenação qual país, cidade, estado que você sonha em viajar, pode ser do Brasil ou do mundo. Fica ao seu critério, ok? Então, gente, por hoje é só. Deus abençoe a todos e
Na próxima semana a gente se encontra aqui outra vez com mais uma aula de geografia e de ética. Um abraço no coração a todos. Deus abençoe.